Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu sou o Padre Paulo Castro, assessor da Pastoral da Comunicação na Diocese de São José do Rio Preto e assessor também do SEDICOM, nosso Serviço Diocesano de Comunicação. Está no ar a primeira edição do podcast Liturgia, um podcast que tem por objetivo servir como guia de formação litúrgica para as comunidades que integram a nossa Diocese de São José do Rio Preto. E neste primeiro programa, nós temos a alegria de receber 3 padres que desempenham um papel importantíssimo na Comissão Diocesana de Liturgia, que afinal é o tema do nosso programa. O padre Alexandre Ferreira dos Santos, o padre Carlos Eduardo Nascimento e o padre Anderson Alves Campos. Cada um deles tem uma assessoria dentro da Comissão Diocesana de Liturgia. Então, boas-vindas aos padres. Muito obrigado, padre Alexandre, pela sua presença no podcast. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse para nós da sua formação e da sua assessoria dentro da Comissão Diocesana de Liturgia. Olá, Padre Paulo, saudações também aos nossos irmãos presbíteros aqui presentes. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando, neste podcast Liturgia, da Comissão Diocesana de Liturgia da Diocese São José do Rio Preto. Eu sou Padre Alexandre, eu sou pároco da Paróquia São Francisco de Assis, aqui em São José do Rio Preto, e sou o assessor diocesano de liturgia. Assessoro, então, a área litúrgica de toda a diocese, nesta comissão, e estou responsável principalmente pela formação da pastoral litúrgica e também de todos os temas que envolvem a teologia litúrgica dentro da nossa diocese. Também atuo como mestre de celebrações da nossa diocese, cerimoniando o nosso bispo diocesano, com grande alegria, e atuo também como professor no Seminário Maior Diocesano Sagrado Coração de Jesus, na área de liturgia também. Obrigado, padre Alexandre. Padre Carlos Eduardo, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nova Aliança, que, aliás, uma reforma belíssima recentemente, pela qual a paróquia passou sob a gestão do senhor. Parabéns pelo trabalho. Gostaria que o senhor falasse, padre, da sua formação. Obrigado, padre Paulo. Nosso carinho e saudação também aos padres presentes aqui, aqueles que daqui a pouco estarão conosco por meio desse podcast. Então, eu tenho colaborado um pouco, já há algum tempo, nessa assessoria também da liturgia junto com o padre Alexandre, mas agora especificamente dentro do espaço celebrativo e também da arte sacra. Eu fiz minha pós-graduação em liturgia em Belo Horizonte, há uns anos atrás, e tenho colaborado, junto também com o padre Alexandre, nas celebrações como vice-mestre cerimônias na diocese. Leciono também ali no seminário propedêutico, na área da liturgia. Tenho colaborado já, acho que 3 ou 4 anos, com a Comissão de Liturgia da CNBB no estado de São Paulo. Então a gente vai ajudando e vai colaborando conforme vai precisando da nossa ajuda. Servindo a igreja, Servindo a igreja naquilo que nos chama e naquilo que é preciso fazer. Tá certo, padre. E o padre Anderson que nos auxilia na Comissão Diocesana de Liturgia na parte musical. Padre Anderson, sua formação, por favor. Eu sou formado como técnico em piano erudito, Também trabalho já de longa data com a questão do canto e agora, recentemente, eu me formei na pós-graduação sobre música litúrgica, E o meu objetivo é, de fato, apresentar a realidade litúrgica através da música, buscando sempre transmitir a palavra de Deus. Muito obrigado, padre. Olha, a Comissão Diocesana de Liturgia ela foi constituída no ano de 2017 pelo então bispo diocesano Dom Tomé Ferreira da Silva, hoje nosso bispo emérito. Em 2021, sob o apostolado de Dom Moacir Silva, nosso administrador apostólico na época, arcebispo de Ribeirão Preto, a equipe passou por uma reformulação até tomar corpo na atual gestão do nosso bispo, Dom Antônio Vilar. Hoje a equipe conta com a assessoria destes 3 presbíteros aqui presentes no podcast, também com a ajuda de 2 diáconos e a atuação de leigos, que tem aí um importante trabalho a ser desempenhado dentro da equipe. Padre, então para nós começarmos a nossa conversa, o que levou
a necessidade, lá em 2017, ainda com Dom Tomé, de criar uma comissão diocesana para a liturgia? Na verdade, a gente percebe que há uma urgência com relação à formação litúrgica em todas as comunidades, né? Não só dentro da nossa diocese, mas em geral. Nós percebemos através aí da CNBB que há essa preocupação da parte dos nossos bispos, portanto, da nossa parte também, nós que somos sacerdotes, e de todo o povo de Deus. Então foi a partir daí, e também partindo de uma proposta do Regional Sul da CNBB, que todas as dioceses pudessem constituir a sua própria comissão diocesana, né? Com o intuito de formar, com o intuito de estudar e também dar apoio, né? Dar subsídio para todas as comunidades que compõem a nossa diocese. Padre Carlos, veja, falar de liturgia hoje é uma coisa muito ampla. Às vezes as pessoas têm uma noção um pouco reducionista ou até mesmo negativa de liturgia. Resume liturgia a normas, a ideias, as rubricas do Missal Romano, por exemplo. Mas veja, quais são as necessidades, a seu ver, no que se refere à liturgia, tanto na nossa igreja particular de São José do Rio Preto como um todo, a nossa diocese, como nas comunidades? Eu percebo assim que não só o povo, mas também os nossos padres, às vezes resume a liturgia só na missa. E a liturgia não é só a missa, a liturgia é o todo que a gente celebra dia a dia. E aí quando a gente faz essa redução, a gente tem um perigo de cair naquilo que a gente chama de um certo laxismo. Então eu vou fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira. Depois a gente precisa tomar cuidado para não se fechar, né? Entrar num gueto, numa ilha, e achar que a nossa paróquia é nosso feudo, nossa liturgia, eu faço do meu jeito, da minha forma. Eu não posso dizer, padre, que as outras comunidades agem assim ou agem dessa forma, porque a gente também não conhece. Mas para muitos leigos que trabalham, que desempenham o trabalho, a função dentro da vida da liturgia, a grande dificuldade é essa. Nós vamos então para a formação. Aliás, nós vamos ter uma formação agora, no dia 14 de setembro, sobre o Estudo 115 da CNBB sobre as vestes litúrgicas. Então eu vou dizer acerca de uma experiência minha. Então o pessoal está lá fazendo inscrição, então alguém pergunta assim, mas a gente vai fazer inscrição. A gente vai colocar em prática isso? Então muitas vezes você escuta do povo assim, mas a gente faz lá a inscrição, a gente vai no curso, a gente perde entre aspas um tempo, mas aí chega na paróquia o padre não deixa a gente colocar. Então acho que precisa tirar essa visão errônea de achar que a liturgia é bobeira, frescura, coisa de padre tridentino, enquanto não é isso. Acho que a gente tem que pensar numa liturgia pura, como é a nossa liturgia romana, pura, sem muitos adornos, sem muitos adereços, sem muita coisa. Às vezes a gente quer enfeitar demais e acaba deixando tudo feio, e não é por aí. Então às vezes as dificuldades que a gente vê é isso. Primeiro, uma certa resistência na questão da liturgia em si, principalmente no que diz respeito ao espaço celebrativo, né? Então você não cria, né? Você tem que olhar aquilo que a igreja te pede, né? A gente fica fazendo muitos espaços, criando muitos espaços, porque o nosso espaço ele é funcional. Mas às vezes você cria algumas coisas e coloca coisas aonde ele não comporta. E aí a gente vai criando dificuldade. Deve haver uma conscientização, portanto, não é, Padre Carlos, tanto dos leigos, como o senhor sublinhou, como dos padres, porque nós também temos esses desafios no dia a dia dentro da nossa comunidade. Às vezes nós mesmos caímos nessa visão reducionista e negativa, restringimos liturgia só à missa e tudo mais, não é, Padre? E, Padre Anderson, canto litúrgico é um dos nossos grandes desafios dentro da vida comunitária, né? Como conscientizar o povo de Deus o que é canto litúrgico e por que cantar a liturgia e não cantar na liturgia, porque é aí que está o nosso maior desafio. Essa expressão, Padre Paulo, ela é muito rica, né? Porque a questão do canto litúrgico, lá na história, se a gente puxar na história, ela não está relacionada propriamente com o canto de entrada, né? O canto litúrgico implica na diferenciação entre a língua profana e a língua que nós utilizamos para poder nos voltar para Deus. Então, lá no passado, quando se falava de música litúrgica, se falava das partes da missa cantadas. Inclusive, as leituras, o salmo, né, o evangelho,
como também as orações eucológicas, a Que os oração padres costumavam eucarística. cantar. Isso é próprio do sacerdote. Então, quando a gente fala de música litúrgica por primeiro, a gente fala daquilo que o padre desempenha dentro da celebração da missa, onde ele é chamado a cantar, exatamente para ter essa diferenciação entre a língua profana, que é a que a gente utiliza para se comunicar, e a língua que nós utilizamos entoada, num certo tom, exatamente para poder nos voltar para Deus, né? Agora, se nós falarmos de música litúrgica hoje para os nossos leigos, nós vamos entender o canto litúrgico pastoral, né? Que já tem uma conotação diferente já daquilo que o senhor acabou de citar. É diferente. É diferente porque aí já implica na inclusão de leigos que exercem este ministério da animação litúrgica, né? Agora, uma coisa que precisa ser bem ressaltado. Hoje a grande pergunta, o que é canto litúrgico? O que pode ser cantado na missa? É muito simples. O que é litúrgico, que pode ser cantado na missa, é a palavra de Deus. Se fugir disso, não é litúrgico, não é apropriado para a liturgia ou os demais sacramentos também. Padre, o senhor tocou num ponto importante que aqui já deve servir para a gente tirar uma dúvida capital. Aqueles cantos de caráter muito intimista, que olha somente para o eu, para o meu eu pessoal, uma intimidade, ou melhor, um canto que favorece somente a minha espiritualidade pessoal, ele precisa ser evitado então, porque é muito intimista e não favorece o meu espírito de comunhão com a comunidade que celebra a liturgia. Sem sombra de dúvidas. Hoje, a proposta que nós temos, né, da CNBB é o inário litúrgico. Ali, os compositores, eles trabalharam para trazer a palavra de Deus numa linguagem musicada para que a Assembleia tenha acesso. Por vezes, os músicos se queixam da musicalidade do inário litúrgico. Porém, esses compositores novos hoje, acho que dificilmente têm consciência do que estes compositores fizeram para que o inário litúrgico chegasse às nossas comunidades, às nossas paróquias. Agora, nós não temos somente o inário litúrgico da CNBB. Nós temos outros cantos, eu ia até falar Sim. isso agora. Nós temos algumas comunidades no Brasil que elaboram cantos belíssimos de caráter teológico Comunidades, profundo. dioceses, arquidioceses. Hoje nós temos uma gama de dioceses que está trabalhando essa questão litúrgica, inclusive com uma comissão de música litúrgica. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Tem uma riqueza fantástica. Campinas também, Campinas, né? Guarulhos. Nós temos a comunidade Shalom, por exemplo. Eu, particularmente, Shalom. sou suspeito e gosto muito dos cantos, das músicas da comunidade Shalom. Nós temos lá um CD todo pascal, não é? Um CD, por exemplo, todo voltado à devoção para o consagrado coração de Jesus, E belíssimo. agora saiu um outro. Porém, Muito interessante. também. tem algumas ressalvas. Quais? Por exemplo, os critérios que são utilizados na composição, Ah, sim. né? E a pessoa, primeiro, ela tem que ter conhecimento de teologia, ela tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Não é simplesmente uma inspiração. Estou sentindo nesse momento, eu escrevo e faço Não. Pode ser que tenha erro, né? Até porque, Teológico, até porque aqui a gente tem que entender também, acredito que o Padre Anderson também acredito comentar isso, o que é o canto litúrgico próprio para a celebração eucarística e o que é o canto que nós podemos chamar de pastoral, que seria para encontros. Sim. E o que muitas vezes acontece, a gente percebe nas nossas vidas comunitárias, é isso. A confusão entre o que eu posso cantar na missa, então eu canto, aquilo que eu canto no meu encontro pastoral, eu canto na missa. Né? E outra coisa, o padre falava da questão intimista, do canto intimista. Por esses motivos, hoje, a gente percebe em algumas comunidades a questão do colocar músicas evangélicas ou músicas gospels, ali gospel, né? Gospel, Sim, isso. coloca lá para poder cantar em adoração, no momento. Mas por que você escolheu? Ah, porque é bonita, porque falava da adoração a Jesus. Ah, porque hoje o evangelho fala do barco da tempestade até uma música. Então, às vezes, a pessoa escolhe a música porque o evangelho fala do barco. Né? Então, tem uma música evangélica, tempestade. Então, põe a tempestade lá. E não é assim, né? E sabe que às vezes a gente se depara com situações muito complexas. Vou usar um exemplo do ato penitencial. Vamos falar da ovelhinha perdida, né? Às vezes as pessoas acham que pode simplesmente, a partir de uma inspiração, e criar e escrever um ato penitencial. Nós não precisamos.
Porque nós já temos tudo isso dentro do missal. E um monte, né? Um Uma monte. variedade. Para o tempo do advento, para o tempo quaresmal, pascal, tempo comum. Na verdade, a eucologia colabora muito, né, Sem com o sombra canto de dúvida. litúrgico, né? A eucologia é a oficialidade das orações litúrgicas e os cantos litúrgicos são orações cantadas, né? Nós temos isso, nós temos uma variedade, né, um leque disponível para nós. E hoje é a verdade. gente vê também algumas pessoas mais informadas na questão musical, né? Eles querem, assim, carregar de conteúdo, de melismas. É o que acontece muito nessas músicas que você acabou Intimistas, citando, né? intimistas, né? Mas isso é para uma questão para a pessoa cantar para si. Agora, em se tratando de uma assembleia litúrgica, o que é ideal? O mais simples possível. Agora o senhor esclareça, por favor, porque quem está nos assistindo hoje talvez não pode entender do melisma que o senhor citou. Tá. Achei bom o senhor pontuar, porque não é a gente aqui tem uma concepção, a gente teve uma formação prévia para o podcast, mas é importante o senhor falar para o Eu pessoal. vou partir do princípio do canto gregoriano. Por favor, né? vai lá. O canto gregoriano, quando se trata de se cantar a salmodia, o saltério, né? Normalmente se utiliza muito uma linguagem silábica, onde para cada sílaba tem uma nota. Quando entra a questão melismática dentro do canto gregoriano, é onde se querem enfatizar as palavras mais importantes. Então se utiliza uma gama, né, uma quantidade até exagerada de notas, exatamente para que a pessoa possa parar um tempo naquela palavra. Por exemplo, Kyrios, do Kyrie, né? O Senhor é o centro, né? Então aí nesse caso se utiliza uma gama de notas, né, oscilantes para poder focar No centro, que é o Kyrie. Exatamente. E normalmente quando se usa melisma dentro da linguagem do canto gregoriano, isso não é feito pela Assembleia. Não é possível ser repetido pela Assembleia sem uma quantidade de ensaios, né? Então, quando eu falo de uma linguagem simples, sem melismos, é exatamente para que a pessoa possa ouvir e repetir aquilo que cantou. Entende? Então, existe a participação do presidente da celebração no canto. As partes mais complexas é direcionado para o ministério de canto ou para o coral. E as partes mais simples para que a Assembleia possa, então, responder, possa cantar, tendo em vista que muitos cânticos são de repetição. Uhum. Acho que uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, falando da ovelhinha perdida, existem músicas que são preparadas para aquela celebração, para aquela ocasião, para aquele momento. É como hinos da campanha da fraternidade, como hinos de congresso eucarístico. De todos os que foram realizados aqui no Brasil, hoje, um único hino que cabe em algumas celebrações foi do Congresso Eucarístico de Campinas. Então o ato penitencial, o canto de abertura, da apresentação dos dons, são músicas que às vezes o pessoal cria para aquele momento. É como você fazer um hino da tua paróquia. Você não vai cantar o hino da tua paróquia numa outra comunidade, porque não tem nada a ver. Não tem sentido. Até porque o hino tem a ver com a tua comunidade. Uhum. A ovelha perdida era para aquele momento. Né? Tem um outro ato penitencial que foi ainda lá do ano 2000, mas pedia-se perdão pelo pecado da igreja em vista daquilo que São João Paulo II tinha feito. Pelos pecados, erros passados, divisões na sua igreja, mas era para aquela ocasião, mas o povo toma como oficial. Hoje já não cabe mais. Não cabe, já não tem mais nada, porque já passou, já foi. E quando a gente vai explicar isso pro nosso povo, meu Deus do céu. É um desafio, né, Padre Nossa, Ricardo? uma luta. Bom, vocês viram que só o gancho música litúrgica rendeu aí um bom tempo de discussão. Se nós fôssemos dedicar o pod de hoje só para isso, a gente ficaria aqui por um bom tanto de dias, porque dá muita discussão. Mas a gente precisa estar sempre abertos à formação. E é essencial a formação a nível diocesano e que essas formações sejam colocadas em prática na comunidade. Não é um trabalho fácil, né, Padre Alexandre? Porque às vezes a gente pode... então vou pegar lá, eu assisti o podcast, assisti a primeira edição ali do Liturgia, agora eu vou chegar no padre da minha paróquia, olha, padre, tem que ser assim, 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 assado. Como, Padre Alexandre? Na verdade, Padre Paulo, foi a partir daí que urgiu a necessidade de nós caminharmos, né, em todas as nossas foranias da diocese em busca de formação, né?
De início, nós começamos com uma formação em nível diocesano, lá na paróquia São Francisco. Vieram bastantes pessoas, né? Foram mais de 700 pessoas de toda a diocese. No entanto, a gente sabe que não abarca a quantidade adequada, levando em consideração a quantidade de tantas pessoas que participam das paróquias que compõem a nossa diocese, não é? Então, o nosso bispo, realizando algumas visitas pastorais nas foranias, o grande clamor do povo foi justamente para que descentralizássemos a formação da Comissão Diocesana de Liturgia. Foi aí, então, que nós começamos a andar em todas as foranias, né? Como nós estamos vivendo um tempo sinodal, um tempo de escuta, então nós quisemos assim ouvir, né, o que as equipes paroquiais e das diversas comunidades que compõem as paróquias têm a nos pedir, né, a nos solicitar. Então, o primeiro passo, quando Dom Moacir estava como administrador apostólico de nossa diocese, foi justamente nos reunir nas foranias para ouvir as equipes paroquiais. Então, nós elencamos ali alguns assuntos que foram tidos como urgentes, né, dentro das comunidades. Depois, com a vinda de Dom Vilar, nós nos sentamos, eu expus para ele um relatório, né, colocando que o povo tem sede, né, com relação à liturgia, e aí nós fomos elencando, né, priorizando alguns que nós enxergamos aí em geral para a nossa diocese, né? E aí uma grande questão, ela permeou a nossa reflexão, quer dizer, será que de fato em todas as nossas paróquias existem a pastoral litúrgica? Provavelmente a resposta foi não, né? Não, Não infelizmente não tem. Porque ainda o nosso povo não tem consciência do que é a pastoral litúrgica, não consegue conceituar a pastoral litúrgica. Pensa que a pastoral litúrgica é apenas uma equipe, né? Uma equipe tarefeira. É uma equipe litúrgica, que é diferente da pastoral litúrgica. Ofertória, uma igreja. Exatamente. E principalmente equipe tarefeira, quer dizer, o padre chega, ó, eu pensei em fazer isso, eles tomam conta aí e fazem acontecer, né? E não é isso. Então nós tomamos o documento 43 da CNBB para poder nos basear nesta formação, né? Para todas as foranias e, consequentemente, também chegar em todas as comunidades da nossa diocese. Porque, assim, nós temos a nossa comissão diocesana, que é formada por representantes de cada forania. Em cada forania tem uma comissão regional da pastoral litúrgica, que é formada de membros de cada paróquia, né? E aí a gente se utiliza também das tecnologias como o WhatsApp, por exemplo, para poder fazer uma rede de comunicação e de formação e informação, não só formação, mas informação. E como que vocês distribuem, padre, os trabalhos dentro dessa comissão diocesana? Porque são os senhores, 3 assessores aqui, cada um dentro do seu campo de atuação de formação. O senhor disse que nós temos também 2 diáconos, né? Como eu apresentei no início. Na verdade, 3 diáconos. 2 diáconos permanentes e o diácono Pedro, que foi ordenado recentemente. Né? E um grupo também de leigos. Esses leigos são os que estão representando a pastoral nas foranias. Exatamente. E como vocês distribuem os trabalhos dentro dessa comissão? Nós temos nomeações canônicas para haver a Comissão Diocesana de Liturgia. Então eu fiquei como assessor geral da liturgia, apoiado pelos 2 padres, além da pastoral litúrgica em si que está comigo. Tem então o espaço litúrgico e a música litúrgica. Então é um tripé que sustenta a Comissão Diocesana de Liturgia, conforme as orientações que nós temos da CNBB no documento 43, né? E aí cada forania tem também o seu coordenador e vice-coordenador. E sem esquecer que a comissão diocesana tem um leigo coordenador em nível diocesano e um diácono permanente que é o vice-coordenador em nível diocesano. Então, como comissão já está muito bem organizada, muito bem estruturada, né? Eu vi que no primeiro semestre, padre, até mesmo porque minha paróquia, claro, participou ali da forania, houve formação sobre o que é liturgia e tudo mais. Qual foi o foco dessa comissão diocesana de liturgia
na formação neste primeiro semestre de 2023? O primeiro semestre agora de 2023 foi trabalhar justamente o conceito da pastoral litúrgica, como formar, qual o seu papel, o que a pastoral litúrgica faz dentro da comunidade paroquial, dentro da forania, dentro da diocese, né? Levando em consideração todas as suas dimensões, princípios de liturgia, né? Então nós trabalhamos justamente aí com o que a gente chama de módulo introdutório de liturgia. Para o segundo semestre, o que está previsto pela comissão? Agora, para a segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro, né, de 16 de outubro até 17 de novembro, nós teremos formações novamente dentro das foranias, né, em nível de forania, para trabalhar missa parte por parte. Como um caminho pedagógico, porque na verdade a gente não pode separar as partes da missa porque ela é um todo, mas do ponto de vista pedagógico ou metodológico a gente separa para estudar, mas também é um estudo mistagógico, né? Porque é o grande clamor do povo. E o que nós pensamos? Não dá para a gente estudar a missa parte por parte sem antes os assuntos preliminares de liturgia, que foi o que nós fizemos no módulo introdutório. Agora, no segundo semestre, nós temos um módulo específico para trabalhar mesmo a missa parte por parte. E aí, os padres vão me ajudar com certeza, porque os vigários forâneos, inclusive, nos solicitaram que pudéssemos colocar um pouquinho da música litúrgica, né, no final da formação da missa parte por parte, né, além também de cada comissão regional dentro das foranias. E um ponto importante, Padre Alexandre, porque é algo que, assim, fico feliz porque parte de um clamor popular. As pessoas sentem necessidade da formação, de entender a missa. Mas eu fico um pouco assustado porque isso mostra que o nosso povo não entende o que celebra. O senhor tem essa impressão, Padre Carlos, que muitas vezes o nosso povo, de maneira geral, não tem essa noção do que é o celebrar e, principalmente, que quem celebra é a Assembleia é celebrante? O povo não tem muita noção do que está fazendo, do que está celebrando, do que está rezando. A prova disso é quando você escuta, vamos ficar de pé para recebermos o celebrante. O que não é o motivo de ficar em pé. Até porque celebrantes somos todos nós, é o povo de Deus. O padre é o presidente. Não é para receber ninguém. E não vamos receber ninguém, até porque supõe que alguém vai entrar. Sim. Né? A gente tinha, essa celebração será presidida por padre fulano de tal. Não, alguém vai vir presidir. Então, o nosso povo não... Talvez, eu não sei, talvez pode ter se tornado algo costumeiro. Porque a gente vai olhando e as coisas vão passando. Nós já tivemos no passado um povo que sabia o que rezava e o que celebrava. Que aí a gente olha um pouco daquela questão da piedade e da devoção popular. Nós tivemos um período que nem devoção popular, nem missa. Era só você ia, você participava, acabou, você era na sua casa e ficou. Depois nós tivemos um tempo de pastoral. Então eu vou na missa, depois da missa eu já vou para aquela pastoral específica, eu já fico ali e vou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, hoje, eu não sei, eu enxergo assim que a gente está meio... Perdidos, né, em alguma coisa. Você tem que estar pedindo para o povo ir, tem que estar pedindo para participar. Hoje eu ouvi uma coisa interessante de um padre. Falou, não, mas lá na cidade pequena, você pode marcar missa em qualquer horário que o povo vai. Aqui na cidade grande, no caso Rio Preto, se você marca a missa de Natal, Novo Véio de Padroeiro, o povo não aparece porque o pessoal vai embora. Mas a gente estava conversando acerca do feriado. Mas não é bem assim. Hoje o nosso povo troca a missa por qualquer outra coisa. Isso é sinal de que você não conhece aquilo que você celebra e aquilo que você reza. Porque se você conhece, você sabe da importância da celebração eucarística, então primeiro você vai fazer a sua obrigação na missa, né? A obrigação como tudo de cristão de ir comungar da palavra, comungar do pão eucarístico, para depois você ir fazer as outras coisas que você precisa fazer. Mas não, hoje já não é. Não sei se nas paróquias dos senhores é assim. A minha cidade é dormitório, né? É dormitório. Então, hoje mesmo, daqui a pouco, se eu ficar na porta da igreja, eu vejo passando um monte de carro com lancha, com barco, que vão para rancho. Vão pescar. Né? Então, acabou. Você não tem mais esse povo na missa. Não tem mais. Então, por isso que é diferente daquilo que nós vivemos, né? Houve um tempo que você colocava uma imagem de Nossa Senhora no andor, você fazia procissão, celebrar, você rezar Corpus Christi, a celebração do Corpus Christi, Semana Santa, igrejas lotadas. Hoje não, claro, que a gente também não pode esquecer um pouco da questão da pandemia, que deixou a gente preocupado, porém também um pouco preguiçoso. Sim. Com a questão da missa na TV. Então aí eu não vou, eu vou ver pela mais TV. Cômodo, né? É mais cômodo para mim, eu fico em casa. Então se você, né, como diz aquela máxima, você só ama aquilo que você conhece.
Então, o fato de nós fazermos essa formação da missa parte a parte, não desvencilhando a missa porque ela é uma coisa só, mas você mostrando de uma forma talvez mais simples, e isso é aí por causa disso, isso é por causa disso, talvez o nosso povo consiga. É justamente com esse intuito que no primeiro semestre nós trabalhamos conceitos preliminares, né? A Sacrosanto Concilium, que é o documento áureo da liturgia, né? Áureo da liturgia que nós temos no mundo, que é do Concílio Vaticano II, fala sobre o celebrar bem como a partir de uma participação plena, consciente, ativa e frutuosa, né? São 4 conceitos assim importantíssimos para então se conseguir se celebrar bem, né? E nós tentamos trabalhar justamente conceitos como esses no primeiro semestre, né? Para trabalhar justamente estes conceitos que a Sacrosanto Concilium nos traz. O padre, a impressão que eu tenho, é algo meu mais no pessoal, que o Concílio Vaticano II fez uma reforma querendo voltar lá para os primórdios, né? Para as origens, para as fontes da igreja. E nos proporciona essa riqueza que é a Sacrosantum Concilium, que nos fala dessa participação ativa, consciente, plena e frutuosa. Consciente, nós sabermos o que nós estamos celebrando, sabermos o que se celebra. Quanto mais se ama, mais se conhece, mais se ama, não é assim? Ativa, porque eu não sou um sujeito passivo na celebração, eu sou o celebrante, o sacerdote, o presbítero, aquele que preside, né? Plena, porque eu vou viver plenamente aquele mistério que está sendo celebrado, e frutuosa, que eu vou experimentar os efeitos daquilo que eu celebro na minha vida lá fora. Mas mesmo com tudo aquilo que o Concílio nos proporcionou, a vinda para o vernáculo, a mudança de postura do sacerdote celebrante, que não é que está voltado agora para o povo, mas na verdade sempre colocando o altar ali no centro, parece que não há essa participação consciente, ativa, plena e frutuosa. Sabe, eu percebo que às vezes isso, né, teve um certo problema devido a essas divisões, essas disputas daqueles que querem um retrocesso, uma volta ao passado. Então nós temos que nos virar de costas para o povo e nos voltar para Deus. Eu parto do princípio, isso é uma coisa minha, de que eu estou virado para o povo, eu estou virado para Deus, porque nós somos imagens, semelhança de Deus, então nós somos virados para Deus, né? E então tanto faz eu rezar virado para a cruz ou virar para o altar para o povo, eu vou estar falando com Deus da mesma forma. Então aqui talvez entre um pouco essas mudanças do Papa Francisco ultimamente, tirando algumas coisas, barrando outras coisas. O Papa Francisco traz nas celebrações dele aquilo que a liturgia tem de mais bonito. A simplicidade, a maneira de celebrar. O Papa traz todos os silêncios. Não que Bento não fizesse, João Paulo não fizesse, sim, mas com o Papa Francisco você percebe mais isso. É mais clarividente. É mais clarividente, porque ele reza. Os outros também faziam, mas ele a gente percebe mais. Não sei se porque com o Papa a gente vê um Papa, com Francisco a gente vê um Papa mais próximo de nós, então a gente consegue entender. Já visto a gente ver as celebrações no Vaticano. A questão das músicas, a questão da preparação em si, da forma com que se celebra. O silêncio propriamente dito. O silêncio litúrgico que é pedido e que o nosso povo não consegue, que eu acho que na América Latina não se consegue fazer silêncio. O nosso povo não faz silêncio. Então se você fica 1 minuto, né? Você acha que o padre esqueceu da oração. Aí alguém toca um violão, porque não suporta o silêncio. Dedilhar o violão, né? Hã? Dedilhar um violão. E interessante que quando se fala de silêncio também, não quer dizer simplesmente fechar a boca. Não. Né? Não apenas. O silêncio, ele tem que partir do interior. É um silêncio orante, né? Silêncio orante. A teologia litúrgica fala do silêncio orante. enquanto silêncio orante. Enquanto oração, né? Que é o silêncio que a gente faz após cada leitura, após a homilia, né? É o deixar Deus falar, né? As rubricas falam sobre isso, né? Elas são guias para nós. A gente não pode ser rubricista, né? Mas elas são guias para nós e que vão indicando o que é que nós podemos fazer. Elas né? estão ali para Elas nos ensinar. Elas se tornam desnecessárias quando a gente tem plena consciência de tudo, né? E elas estão ali para Ali são orientações. Né? São orientações preliminares apenas. Quem lê a rubrica não erra a missa. Então Exato. você lê. Então se você lê a rubrica, você não vai ser rubricista. Eu aprendi muito isso. Se você fica só em cima daquilo, agora quando você lê, você compreende, você não vai ser rubricista, porque você está compreendendo aquilo que você está celebrando, aquilo que você está rezando. Senhores, o bem celebrar, né?
pessoal tem sede de entender a missa parte por parte. A Comissão Diocesana de Liturgia foi constituída e está trabalhando para levar essa formação. O que nós precisamos fazer para prezar pelo bem celebrar dentro das nossas comunidades? O Padre Carlos acabou de citar aí, né? As características assim, fundamentais do rito romano é a simplicidade e a nobreza e a simplicidade, mas uma coisa não anula a outra, uma coisa não está em detrimento de outra. O que nós podemos entender por bem celebrar? Aí eu quero ouvir a opinião um pouquinho de vocês. O senhor quer começar, Padre Anderson? Posso começar sim. Para o bem celebrar não é suficiente simplesmente a formação. Precisa claramente que tem que ter uma predisposição. A pessoa tem que estar consciente de que ela também é ativa, ela também é celebrante. Ela faz parte de uma assembleia, mas é um corpo único. Então, não é tirar aquela ideia de que o padre é o celebrante. O padre é celebrante também, mas todo cristão batizado também celebra. Então, a pessoa ela tem que se empenhar, ela tem que se envolver, ela tem que se permitir participar. Porque senão não é possível se bem celebrar. Nenhuma. Porque isso não parte somente do padre, isso não parte apenas do Ministério de Canto, não parte apenas das equipes de liturgia. Né? Precisa da conscientização exatamente para que as pessoas possam se sentir dentro do mistério. Então, eu acredito que seja um pouco disso. Essa disposição também, Padre Carlos. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, para o meu espaço. Ótimo. Na questão do espaço celebrativo, eu acho que o bem celebrar também constitui você ter um local digno para celebrar. Então, se você chega num lugar onde você não consegue se sentir bem, você não celebra bem. Hoje nós vivemos num tempo que a economia é muito escassa, a gente precisa lutar para poder gerir a vida da comunidade. Então, quando você pensa em reformar ou construir uma igreja, a primeira coisa que vem na cabeça dos padres hoje, nós vamos construir uma igreja. E o primeiro pensamento que é levantar um quadrado, um barracão, né? Caixote. Um caixotinho ali. Vamos fazer, nada contra, porque hoje é o que nós temos. Porém, do caixote você faz uma catedral, bem organizado, bem arrumado, bem trabalhado, até porque eu paro do princípio que simplicidade não é relaxo. Então, como você bem celebra, no lugar onde você chega, está tudo jogado, você não consegue distinguir o que é o que. Então você olha para o altar, é um bolo de noiva, aquele monte de toalha de renda. Aí você olha daquele monte de flor de plástico, você olha, tá aquele ambãozinho ali, parecendo um cabinho de vassoura com alguma coisa caindo. Ah, mas e quem não tem condição de comprar? Acho que todos nós hoje temos condições, não de comprar, mas de fazer chegar, né, na vida das comunidades. Por mais simples que seja, a gente tem que dar dignidade para o espaço que a gente celebra, para os móveis, para os objetos do espaço sagrado. O principal é o altar. Muitas vezes você não enxerga o altar, você não vê o que tem ali. E olha, Padre Carlos, que interessante que o senhor está falando, porque na formação para o canto litúrgico a gente tem contato também com o espaço e com as equipes de liturgia. São módulos que acontecem ao mesmo tempo. E conversando com os arquitetos que se preocupam com essa questão do espaço litúrgico, né? A preocupação deles é que se construa algo belo, porém que não saia da cultura, do contexto que é próprio daquele povo. Sim, tudo isso. Então a história daquele povo precisa ser contada no espaço exatamente para que a pessoa se sinta parte, em casa. É aí que está a diferença entre construir, reformar e restaurar. Exato. Né? Uma coisa é você começar do nada. Outra coisa é você restaurar, como nós temos tantas igrejas pintadas belíssimas que você não vai lá e passa uma tinta branca. Até porque isso é um crime. Então você restaura, você traz vida para aquilo que já tem. E outra coisa é você fazer uma grande reforma para dar dignidade. Mas na reforma, no restauro, na construção, você sempre tem que trazer presente a vida de um povo. Você traz a vida da comunidade ali, de quem fez, de quem está fazendo, né? É isso mesmo. E, o padre, o senhor fez uma reforma. Gostaria que o senhor só pincelasse, porque realmente eu vi lá todo o senhor deu uma cara totalmente nova para o espaço litúrgico ali da paróquia, onde o senhor é pároco. O que o senhor pensou, idealizou e projetou e conseguiu executar? E o senhor percebeu assim, o modo como a comunidade reagiu? Porque tudo tem que ser pensado. Às vezes as pessoas pensam, como o senhor falou, ergue lá as paredes e tudo mais.
Por isso que tem que ser alguém que tenha pelo menos um mínimo de compreensão da área, né? A arquitetura sacra, a arte sacra, porque tudo tem que ser muito harmônico. O altar dialogando com o ambão, com a cadeira de onde o presidente vai presidir a assembleia. Para oração, né? Isso, a pessoa entra na igreja e sente a vontade de rezar, né? De se comunicar com o outro com o maiúsculo, né? Com Deus. É interessante, né? Isso, porque até a questão do projeto de iluminação também sonoro, acústico, tudo. Sonoro, acústico, iluminação, tudo é de extrema importância. Interessante a gente afirmar que a liturgia ela perpassa pelos nossos 5 sentidos. A gente trabalha a simbologia, os sinais, os significados a partir do que a nossa psicologia capta e os nossos 5 sentidos captam. Sim. Do contrário, não existe liturgia, né? As ciências humanas elas vêm em auxílio da liturgia, da teologia litúrgica, né? Então, o espaço litúrgico, a música litúrgica, tudo que compõe, né, uma celebração ou uma ação litúrgica, ela deve perpassar pelos nossos 5 sentidos, né? É interessante o senhor falar isso até na questão da música litúrgica, porque muitas vezes a gente vê as pessoas agindo como se fossem papagaios. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o papagaio ele repete, mas ele não tem consciência do que ele está falando. Participação. E muitas vezes o ministro de música, muitas vezes o ministro de música também não está consciente. Tanto é que muitas vezes a gente vê o ministro de música no momento em que o padre vai fazer a homilia, ele sai para beber água, para usar o banheiro. Fica lá fora. E fica lá fora, né? Então é muito interessante isso, porque a pessoa ela deve cantar com o seu todo. Né? Me faz lembrar de uma irmã, talvez a única irmã religiosa que ensinasse canto gregoriano nos nossos mosteiros. Quando ela ia para dentro do mosteiro para poder trabalhar o canto gregoriano, ela levava os monges a atingir um estado de profunda espiritualidade. Exatamente para que pudessem atingir as notas de forma correta. Então ela dizia assim, enquanto o canto, a espiritualidade não chegar nas entranhas, ainda não é o ideal. E aí a gente vê a ligação íntima que existe entre liturgia e espiritualidade. E a gente pode até afirmar que, de fato, a liturgia é a espiritualidade oficial da igreja, né? Com certeza, com certeza. Para encerrar, nós já caminhamos para o final do pod de hoje. Tá vendo? Que pena, vocês ficaram, olha, mas vai ser muito tempo, mas o tempo voa aí, a gente ficaria aqui. Aí eu retomo aquela pergunta, eu não poderia deixar o que o senhor idealizou, pensou e colocou lá, e como o senhor percebeu a reação da comunidade, porque o espaço litúrgico, embora esteja inserido na comunidade, tem muito a dizer por si só. Sim, ali, primeiro eu acho que a gente é meio doido, né? A gente faz, sonha, pensa, aí pensa de um jeito, mas de repente a coisa se conduz por outro, né? Quando foi para reformar, para mexer, era para quebrar uma parede e subir 2. Por fim, quebramos umas 4, 5 e subimos o restante, né? Mas por quê? Percebia-se na igreja, primeiro, muito escura, né? Até porque a minha paróquia, ela de construção deve ter quase 30 anos foi construída, e nesse período, era aquele período que toda igreja de Nossa Senhora Aparecida tem que ser construída com tijolinho à vista para poder, entre aspas, imitar o santuário de Aparecida. Muito bem. Quando você entrava, muito escura, pouquíssima iluminação, não te convidava, por exemplo, a um rezar, um estar com Deus. Tudo que você colocava não combinava. A parede era na metade, né? Para a gente ter uma noção, como é na catedral, aquela metade de parede. Então, que você conversava na sacristia, a assembleia toda ouvia. Então nós tínhamos um espaço celebrativo do batismo. Sim, era no fundo da igreja, conforme pede o rito, sim, lá na entrada, mas que não favorecia a celebração, até porque eu faço o batizado dentro da missa. Então, como você vai levar, tá bom, o rito pede, você cante a ladainha, leve, mas para quando você não está na missa. E aí todo mundo tem que virar o pescoço para ficar olhando. Então, quando surgiu a ideia, a intenção foi, vamos dar dignidade para o presbitério, para o altar, para o ambão, para o Santíssimo Sacramento com uma capela própria, para a capela do batismo com a fonte própria, para a capela da reconciliação no lugar próprio, a iluminação, né, para que você possa ter o todo, eu tenho costume dizer que é uma usina, né? Então, o dia que quer acender só as luzes, você acende só as luzes, acende só as sancas e pronto, e fica só aquilo. O dia que você quer acender a usina inteira, você acende a usina inteira e ilumina,
né? Depois abrindo paredes para que possa correr vento, para acessibilidade, porque não tinha. Ainda tem muita coisa que precisa ser renovado, precisa ser feito, mas ao tempo, né, a gente vai. Procurei ali o arquiteto, procurei engenheiro, né? Arquiteto, engenheiro de lá, né? Que, aliás, é alguém que a gente pensa em convidar para a equipe, né? Da liturgia no sentido do espaço celebrativo, alguém que até já conversei, se interessou muito, gostou, né? Só para terminar, ela nunca tinha feito nenhum projeto em âmbito de igreja. Quando eu mostrei a fonte do batismo, olha, eu gostaria que você desenhasse para mim alguma coisa nesse sentido, né? Com os 8 lados, tudo certinho. Ela falou, padre, eu nunca fiz, mas eu vou dar uma olhada. Então eu dei uma cópia para ela lá acho que eu dei o livro, uma cópia, se eu não me engano, de um projeto de fonte de batismo. Ela olhou e ela fez melhor do que estava no livro, né? Ela deu todo um significado, né? Quer dizer, ninguém nunca tinha dito para ela que é do lado aberto do Cristo que nasce os sacramentos da igreja. Então ela colocou uma cruz no meio da fonte. Então é dali que jorra a água do batismo. Entendeu o né? sentido da Então, coisa. quer dizer, ela leu, mas ela entendeu o que era, o que compreendia e o porquê de fazer, e sempre junto, perguntando, interessada em tudo aquilo. E o povo, vocês sabem que paróquia é paróquia, né? Então você tem uma grande massa de povo, né? Que apoia, que passa, que vê, que está ali, que ajudou, que abraçou. Você tem uma meia dúzia que te joga praga, que critica, que ele está parado lá atrás, naquele saudosismo. Eu ainda brinquei, filho, olha, se alguém quiser, leva um tijolinho para casa, para ter lembrança, né? Mas está lá, graças a Deus, pronta, né? Ainda agora para tocar piso e tudo mais, mas Tá deu indo. certo. Mais de meio caminho andado. Graças a Deus. Mas eu preciso também, Padre Paulo, Vamos lá. puxar a sardinha pro meu lado. Por favor, mas é rapidinho. Porque é o seguinte, não adianta ter uma igreja pintada por Benedito Calixto se a palavra não chega até a Assembleia. É, a minha foi o Nivaldo, Então, não foi o Benedito tanto a Calixto, questão não, tá? de construir A uma audição igreja... também, né? Não É, só a o visão, som né? também, o som também trocamos. Então, a questão, não adianta só construir uma igreja, tem que se pensar na sonorização Sim, claro, da igreja. Claro. E voltando para os músicos, quando que o ofício do músico chega de fato à sua concretude? Quando a Assembleia canta. Então eu peço aos músicos, pelo amor de Deus, não prestem o desserviço de querer cantar sozinho numa Assembleia litúrgica. Não é show, né, Padre Anderson? Não é show. Não é show. Então, quando que fica bom? Quando que fica perfeito? Quando a Assembleia toda canta. a Assembleia canta. Quando a Assembleia canta. O povo está reunido junto, né? É bonito você ouvir a comunidade cantar. Sim. Com É certeza. bonito você ouvir a comunidade cantar. Essa fala do senhor já serviu de exortação final, porque o senhor se dirigiu diretamente para os músicos, que é a sua área de atuação dentro da comissão. Padre Anderson, muito obrigado pela presença do senhor nessa primeira edição do nosso podcast. Padre Carlos, o senhor tem alguma exortação para as lideranças da comunidade? Bem brevinho para a gente encerrar o Eu programa. acredito que talvez a exortação fosse que a gente comece a buscar cada vez mais aprender, estudar, para compreender bem o espaço que a gente reza, o espaço que a gente celebra, né? Voltando mais uma vez naquela frase, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então que a gente possa não pensar que é desnecessário, mas pensar que tudo aquilo que a gente faz na vida da igreja, com a igreja, para a igreja, é preciso e é necessário para a nossa caminhada e para a nossa vida de fé. Padre Alexandre. Então, como assessor diocesano de liturgia, a minha exortação é bem de ordem prática, né? Dia 14 agora nós temos a nossa formação com o Padre Facchini, né, da CNBB, o Tiago Facchini, o estudo 115 da CNBB, que fala sobre as vestes litúrgicas. Depois teremos também sobre o novo missal romano. Então, minha exortação é que todos continuem participando com alegria, com perseverança, para a gente construir bem, né, os nossos conhecimentos. Como nós já dissemos aqui, né, ninguém ama aquilo que não conhece. Para a gente amar mais a liturgia, é preciso a gente conhecer mais para celebrar bem. Já agradeci ao Padre Anderson, minha gratidão também ao senhor Padre Alexandre, ao senhor Padre Carlos, muito obrigado. E claro, você, pela sua paciência, pela sua companhia. Continue conosco, porque esse é o primeiro da nossa série de podcasts Liturgia, que tem por objetivo ser um guia de formação litúrgica para a diocese e para a sua comunidade. E vamos aos nossos trabalhos, nós temos muito a aprender. Nós ficamos por aqui hoje e nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Até mais.